Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, que bom que você está acompanhando a programação da Rádio Cristo para Todos. Está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela sua Rádio CPT, a rádio oficial da IELB, a rádio que é uma boa companhia para você. O programa Crescendo em Cristo está fazendo a leitura do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Hoje chegamos ao penúltimo capítulo, o capítulo 21. Eu sou o pastor Hernani, eu moro e trabalho na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, atendo as congregações Cristo Redentor de Canela e também São Pedro de São Francisco de Paula. E é uma alegria compartilhar a leitura bíblica deste texto com você e também alguns comentários. Antes de nós fazermos a leitura do texto bíblico em si, quero lembrar aqui que a Bíblia e, obviamente, o livro de Apocalipse, eles foram escritos para a nossa salvação e assim, então, também para o nosso consolo e para o nosso conforto. Por isso, nós cristãos, nós podemos ler o livro de Apocalipse, assim como toda a Escritura Sagrada, eu diria, sem medo, pois os crentes em Cristo encontram nela palavras de esperança, de perdão, de vida, de salvação. E assim também, então, os cristãos podem olhar para o dia da segunda vinda visível de Cristo e, consequentemente, para a eternidade também, com confiança, sem medo. Por quê? Justamente porque são do Senhor. E antes de lermos do capítulo 21, eu quero lembrar aqui do terceiro versículo do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ali diz assim: feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que estas coisas vão acontecer. Então, já no início, nos é informado que felizes são aqueles que, ou aquele que lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética. Ainda é preciso ressaltar que quando nós chegamos aqui no capítulo 21 do livro de Apocalipse, nós chegamos agora à descrição ao fim do tempo que nós chamamos de o tempo da graça. O que isso significa? Significa que as palavras que nós vamos ler nos trazem uma descrição de que a peregrinação da igreja cristã nesta terra agora chega ao seu fim. Jesus, ele conduz a sua noiva, a sua igreja, triunfalmente para o lar celestial, a verdadeira terra prometida. Assim, os capítulos 21 e 22, eles dirigem os nossos olhos para além do tempo presente. Dirigem os nossos olhos para a eternidade e nos mostram, então, agora a igreja cristã em toda a sua glória celestial. Deus revelou esta glória futura por visões, procurando mostrar um pouco da história celestial que aguarda aos fiéis em Cristo. Mas a nossa mente, obviamente corrompida pelo pecado, tem dificuldades em captar e imaginar esta felicidade de maneira completa. Agora vemos que, como que em um vidro embaçado, diria o apóstolo Paulo. Mas, como está escrito também pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, lá diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É com esta visão que precisamos ir para o livro de Apocalipse e estamos agora diante, eu diria assim, do grande finale. Estamos diante dos capítulos do livro de Apocalipse que nos revelam o que está à nossa espera, o que está por vir. E eu gostaria de iniciar a leitura de hoje tomando um pedacinho da leitura do programa anterior, ainda no capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Permitam-me fazer esta leitura novamente. E ali diz assim:
Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram mais vistos. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos os livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme o que estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os seus mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Nós terminamos assim o capítulo 20, lembrando aqui a descrição do julgamento. No Credo Apostólico nós confessamos de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Chegamos agora então no capítulo 21. E se nós olharmos o primeiro versículo, ali diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Vejam que lá no versículo 11 do capítulo 20 nós temos: então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Agora no versículo 1 do capítulo 21 nós temos novamente: então vi um novo céu e uma nova terra. Há uma descrição sequencial. O apóstolo João escreve sequencialmente o que Deus foi mostrando para ele. Bom, chegamos agora então neste então vi o novo céu e a nova terra. Finalmente aqui nos é descrita a revelação de uma criação perfeitamente restaurada. Há uma expressão interessante aqui: o mar sumiu. Simbolicamente, isso nos transmite a ideia de que tudo aquilo que é ameaçador foi removido. O apóstolo João, ele vê novo céu, nova terra. Você consegue imaginar como o seu coração deve ter pulsado de alegria? É a nova morada que Deus preparou para os seus, onde habita a justiça. E é interessante observar como, por meio de palavras simples, o apóstolo diz: o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar sumiu. A primeira terra, com a sua história, com os seus povos, as suas construções, tudo isto passou. A primeira terra que, devido ao pecado, estava ou está sob a maldição divina, da criação que geme e sofre por causa do pecado, tudo isso João descreve que ali fica para trás. Vamos para o versículo 2, ali diz assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Vejam que bela descrição. Eu vi a nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro. A noiva é a igreja, o Cordeiro é Cristo. A noiva é a igreja, a comunhão dos santos. E diz, olha, ela vinha de Deus, enfeitada, preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ela vem com roupas brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Pensem num casamento em que a noiva se prepara para encontrar com o noivo diante do altar. A preparação, a expectativa para o encontro, ela deseja estar bonita, ela anseia por este momento. Há ali uma emoção indescritível. É a realização de um sonho. É o fim da espera, não há mais separação, agora estarão unidos, estarão juntos para sempre. Essa é a figura usada pela palavra de Deus para descrever o momento em que os salvos, a sua igreja, a comunhão dos santos, se encontra com o Cordeiro. O versículo 13 então diz: ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus
está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Novamente aqui nós temos uma descrição bonita. Tá? A Escritura Sagrada ela nos enfatiza várias vezes que uma das maiores bênçãos do novo céu e da nova terra é eu e a humanidade restaurada vermos Deus face a face. Nós podermos estar face a face com Deus e viveremos então plenamente na sua presença. Aqui é importante um pequeno parênteses. O lugar que nós estamos faz diferença? Sim, certamente faz diferença. Gostamos de estar em lugares bonitos, agradáveis, limpos e assim por diante. O lugar faz diferença, mas o lugar não é o determinante. O que realmente faz toda a diferença é com quem você está neste lugar. Isso sim faz toda a diferença. E no caso aqui nós temos a descrição, então, que nós estaremos com Deus, como era lá no princípio, antes da queda do ser humano em pecado. E isso traz consequências, esse estar com Deus. Vejam o versículo 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Deus enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Isso significa que não vai haver mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas passaram. Eu diria que quando é difícil explicar ou fazer alguém compreender o que é determinada coisa, ou o que tem, ou como será, uma boa estratégia é então dizer como não é, ou o que não vai ter, ou como não será. E isso é usado aqui pelo texto bíblico. O céu ele é algo tão acima da nossa capacidade de compreensão que Deus prefere nos dizer o que não vai ter, que são coisas que nós temos agora e que nós não gostamos, que nós gostaríamos que elas não existissem, que elas não estivessem aqui. Todas estas coisas que são consequência de o ser humano ter desobedecido a Deus e o pecado estar no mundo, a morte, a tristeza, o choro, a dor. Sim, e então Deus diz, olha, se é difícil para você imaginar como vai ser o céu, deixa eu fazer você ter um pequeno gostinho, vamos dizer assim. Eu vou te dizer o que não vai ter. Então você pode pensar em todas as consequências do pecado e todas as coisas difíceis e coisas ruins e saber que nada disso estará lá. E o fato de não conseguirmos compreender exatamente como será o céu, porque está tão acima da nossa capacidade, não só de compreensão, como também de imaginação, isso eu diria que de certa forma também nos reserva uma feliz surpresa. Mas vamos adiante, o versículo 5 diz assim, aquele que estava sentado no trono disse, agora faço novas todas as coisas. E também me disse, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Duas frases merecem destaque aqui. A primeira delas é, agora faço novas todas as coisas. Há uma nova criação. Deus está fazendo algo novo. E também, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Ou seja, não são palavras de homens simplesmente. Não é invenção do apóstolo, não. Deus pega o final, o julgamento e o princípio da eternidade, e se fosse um espetáculo, não é um espetáculo, mas se fosse um espetáculo, eu diria que Deus permite que o apóstolo abra um pouquinho da cortina do ensaio geral e possa ver o que acontece. E então Deus diz, agora escreva estas coisas, pois elas são verdadeiras, pois elas merecem confiança.
Vejam a maneira bonita e consoladora que a Bíblia se encaminha para o final. Ela nos direciona os nossos olhos para a eternidade, para o alvo de nossa fé. Aqui encontramos a razão pela qual Jesus veio ao mundo, pela qual Jesus morreu sobre a cruz, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, pela qual nos instituiu o batismo, a Santa Ceia. Deseja que a palavra de Deus chegue até os nossos ouvidos, nossos corações. O motivo pelo qual ele deseja que as pessoas creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador, pois Deus quer dar vida eterna. E chegamos então ao versículo 6 que diz: E continuou, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Olhem a expressão utilizada aqui por Jesus. Tudo está feito. Está tudo pronto. Está à nossa espera. Essas palavras, tudo está feito, elas ecoam as palavras lá do Evangelho de João, no capítulo 19, o versículo 30. Aquele tetelestai sobre a cruz, ou está consumado. Naquele momento, Jesus disse: a dívida está paga, o que era necessário para conceder perdão, vida, salvação para o ser humano. Tudo isso está feito, a dívida está paga. Pois bem, Jesus prometeu: vou para o meu Pai, na casa do meu Pai há muitos quartos, eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Disse o próprio Jesus, conforme registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 2. E agora, então, ele diz: tudo está feito. É como se dissesse: podem vir, o seu quarto está pronto, está à sua espera, já deixei tudo organizado. Venha, bendito do meu Pai, para o lar que eu preparei para você. É para você que tenho preparado tudo isso. Versículo 7. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Veja, receberão de mim este presente. Presente é graça. Somos salvos pela graça. Deus nos dá isto gratuitamente, de presente. O céu é um presente que Deus oferece para você, para mim. Ele diz: creia em Jesus e este presente é teu. Eu serei o Deus deles, eles serão os meus filhos. Nós temos aqui a descrição do primeiro mandamento cumprido perfeitamente, a filiação divina. Perfeitamente. Ele sendo o nosso Deus, nós os seus filhos. Chegamos então ao versículo 8, e o versículo 8 inicia com um sonoro mas. E diz assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é no lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Vejam que há uma pausa aqui. A alegre, importante e empolgante descrição da bem-aventurança eterna do céu, ela é interrompida momentaneamente com um sonoro mas. É um alerta para nós que ainda aguardamos aquele glorioso dia. É um alerta para aqueles que não creem. Diz: aqueles que persistirem deliberadamente no mal, estes compartilharão do destino eterno de Satanás, onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. E ali haverá choro, haverá ranger de dentes. Aqui podemos lembrar da história contada por Jesus do rico e do Lázaro. Não tem como ir de um lado para o outro. Não há como mudar de lado. Não há também que venha alguém dentre os mortos para avisar. Jesus descreve dizendo, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. O rico então diz: só isso não basta. Ele diz: se alguém ressuscitar, então sim, eles vão acreditar.
E então Abraão responde: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Segue o versículo 9 e temos a descrição, então, com coisas próprias que nós entendemos para descrever como será esta cidade. Diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de altura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas com todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Não haverá mais templo, porque Deus está presente face a face. Temos uma descrição da cidade com coisas que nós podemos compreender, com ouro, com pedras preciosas, com medidas. Também nos é dito que os portões estarão sempre abertos, não no sentido de que mais alguém poderá entrar. Não é este o caso, mas no sentido de nos mostrar, olha, haverá segurança completa, verdadeira. Não haverá literalmente trancas nas portas, porque não haverá ameaça para ninguém que ali esteja. E o capítulo então termina com novamente um sonoro porém, dizendo, porém não entrará nada que seja impuro e ninguém que faça coisas vergonhosas, como um alerta de que ainda vivemos o tempo da graça. Não perca o próximo programa Crescendo em Cristo, quando será feita a leitura do capítulo 22, o último capítulo deste livro bíblico e também da Bíblia, a Palavra do Senhor. Foi uma alegria compartilhar esta leitura com você. Continue acompanhando a programação da Rádio CPT. Que o bondoso Deus te abençoe e te guarde. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.